Olá meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Projeto 0800. Eu sou o professor Paulo Henrique PH e estamos aqui hoje não para comentar uma prova e sim para falar especificamente de um assunto, lógica de argumentação, tá? E mais especificamente, lógica de argumentação quando abordado pelo CESP. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque de 2012 para cá, o CESP trouxe uma maneira diferente, não tão comum daquela época, de abordar esse tipo de questão e que os candidatos meio que têm uma certa dificuldade. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos dar um embasamento teórico para vocês sobre esse assunto e vamos depois comentar questões específicas do CESP tratando de lógica de argumentação. Vamos na tela. Bom, tá aí para vocês, o assunto que nós iremos abordar hoje é a parte de lógica de argumentação, especificamente voltado para o CESP. Antes da gente falar do CESP, das questões do CESP, vamos dar um embasamento teórico primeiro, tá certo? Um embasamento, falar um pouquinho da teoria desse assunto para que aqueles que têm ainda uma certa dificuldade entendam do que a gente está falando. Então, olha só. Bom, falar de lógica de argumentação é falar de argumento, primeiro de tudo, certo? E o que é esse argumento? Bom, o argumento ele é composto de duas partes, das premissas, várias, né, duas, três, enfim, várias premissas, onde nós vamos assumir que elas sejam verdadeiras. Então, se falou em premissa, nós vamos supor, nós vamos assumir que elas sejam verdadeiras, e a nossa conclusão. Certo? Pronto. Essa é a base do argumento. O argumento, a ideia do nosso argumento é encontrar a sua validade. Tá? Ele não vai perguntar a você se o argumento é verdadeiro ou falso. Ele vai perguntar se ele é válido ou inválido. Normalmente, como é que se trabalha com um argumento? Bom, a gente parte das premissas. Partindo das premissas e as diversas técnicas, enfim, as diversas regras que se tem, cada professor monta da sua maneira, tá certo? Mas nós partimos das premissas. Nós vamos assumir que elas sejam verdadeiras. Baseado nisso, nós vamos tentar encontrar a conclusão. A conclusão. Daqui nos geram dois pensamentos. Bom, se baseado nessas premissas verdadeiras eu encontro uma conclusão verdadeira, eu chamo esse argumento de um argumento válido. Tá? Para que isso aconteça, eu tenho que, para as premissas verdadeiras, todas as conclusões possíveis têm que ser verdadeiras. Se por acaso existir alguma, pelo menos uma, só umazinha conclusão que seja falsa, eu chamo esse argumento de um argumento inválido. Essa é a ideia que a gente tem. É o principal caminho para se resolver de uma questão de lógica de argumentação é essa. A gente parte das premissas, sempre verdadeiras, e vamos tentar chegar à nossa conclusão. A partir daí é buscar se ela é verdadeira ou falsa. Se eu posso ter várias conclusões, não necessariamente uma conclusão, mas posso ter várias, para que ela tenha um argumento válido, todas as conclusões devem ser verdadeiras. Se por acaso existir alguma maneira, certo, alguma situação em que essa conclusão seja falsa, eu chamo este argumento de inválido, ok? Ficou entendido, pessoal? Essa é a abordagem básica, diremos assim, quando a gente vai trabalhar com lógica de argumentação, tá? Premissas, conclusão, tá? Partindo das premissas, eu vou tentar chegar à minha conclusão. Se eu chegar a uma conclusão verdadeira, eu tenho um argumento válido. Se acontecer alguma situação que, baseado nessas premissas aqui verdadeiras, eu encontro alguma conclusão falsa, pelo menos uma, eu tenho que esse argumento é inválido, tá? Essa é a abordagem clássica, diremos assim. Para o CESP, nessas questões que nós vamos mostrar, a abordagem será um pouco diferente. E aí nós vamos primeiro dizer quando é que você vai abordar isso. É um caso bem específico que você vai trabalhar, certo? E, principalmente, como a gente vai resolver essa questão na hora da prova. Vamos lá.
Bom, vamos ver agora como é que o CESP trabalha, né, vem trabalhando ultimamente com esse tipo de questão. A ideia é a mesma, tá? Premissas e conclusão. Porém, nesse caso bem específico do CESP, o que é que está aparecendo? Certo? Primeiro, as premissas que ele nos apresenta, normalmente são condicionais. Às vezes todas condicionais, às vezes algumas condicionais, tá? Vou até botar aqui, né, o nosso se então. Certo? Além disso, uma outra característica, e essa é a principal, a nossa conclusão está sendo feita também, está sendo apresentada também como uma condicional. Por causa dessas duas características e principalmente dessa segunda aqui, tá? Principalmente dessa segunda, vou até marcar ela aqui, certo? Principalmente porque a minha conclusão será uma condicional, vale também essa mesma dica para vocês quando for uma disjunção, tá? Quando for uma disjunção, essa mesma ideia que a gente está passando para vocês. Qual é a ideia que nós vamos entender agora? Como é que nós iremos trabalhar a partir de agora? É assim. Eu, ao invés de partir das premissas, eu vou partir da minha conclusão. E com base nessa conclusão, eu vou tentar chegar nas minhas premissas. Essa é a primeira mudança que a gente vai ter que trabalhar. Eu agora vou começar a minha resolução pela conclusão e vou tentar chegar nas minhas premissas. Só que eu começarei esta minha conclusão dela sendo falsa. Falsa, certo? Por que isso? Por que eu preciso começar ela sendo falsa? Olha só, pessoal. Como eu coloquei para vocês, nós temos na conclusão da condicional. Certo? Se eu imaginar essa condicional verdadeira, uma condicional verdadeira gera o que para vocês? Bom, uma condicional verdadeira, eu posso ter V se então V, F se então F, F se então V. Três situações para trabalhar quando eu imagino a minha conclusão verdadeira. Ora, na falsa, só existe uma situação. É o que? V se então F. Então, é muito mais fácil eu encontrar uma conclusão falsa, porque eu só vou ter uma situação, do que encontrar uma conclusão verdadeira. Então, o primeiro passo que a gente vai ter é trabalharemos com a conclusão falsa. Depois, tentando, a partir desses dados que eu vou extrair da conclusão, eu vou jogar para dentro das premissas. E isso agora pode me acontecer duas coisas. Se por acaso, baseado nessa conclusão falsa, eu encontre premissas verdadeiras, é porque esse argumento, cuidado, é inválido. Notem, volta lá naquele nosso conceito. Premissas verdadeiras, conclusão falsa, argumento inválido. Foi como nós abordamos. Porém, se existir alguma situação, alguma das premissas que me gerem, né, o valor lógico dela falso, é porque o que é que acontece? A minha conclusão inicial, que é falsa, não pode acontecer. Logo, eu digo que o meu argumento é válido. Essa é a mudança que a gente precisa ter. Ficou entendido, meu povo? Quando a gente for trabalhar com a questão do CESP, especificamente do CESP, certo? Quando aparecerem várias premissas, sendo ou não todas condicionais, mas principalmente quando a minha conclusão for uma condicional, nós vamos seguir a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, vamos começar com a conclusão e vamos fazer essa conclusão falsa. Por quê? Porque só existe uma situação. A primeira parte tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Beleza. Partindo disso, eu vou encontrar valor dessas proposições, eu vou substituir nas minhas premissas. Se na hora que eu substituo, eu encontro todas as premissas verdadeiras com a conclusão que eu comecei falsa, isso é o quê? Argumento inválido.
Porém, se uma dessas premissas, não precisam ser todas, apenas uma, eu encontro premissas falsas, isso pode acontecer, uma premissa falsa? Não, não pode acontecer. Então, lá de onde eu comecei, ou seja, lá da minha conclusão falsa, também não poderá acontecer. Logo, essa conclusão tem que ser obrigatoriamente verdadeira e premissas verdadeiras com conclusão verdadeira, argumento válido. Vamos ver alguns exemplos agora. Vamos lá. Tá aí a primeira questãozinha pra gente. Vamos lá. Inspetor de 2012, Polícia Civil, acho que foi uma das primeiras provas que surgiu esse assunto. Tá lá em 2012. Vamos lá. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e ainda conhecimento das leis vigentes, incluindo interpretação e forma de aplicação dessas leis nos casos concretos. Legal. Sabendo disso, considere como verdadeiras. Marquei, não foi, deixa eu marcar aqui. Considere como verdadeiras as proposições seguintes, ou seja, já vamos trabalhar como premissas, tá? Vamos trabalhar como premissas. Vamos em frente. Tá aí, olha só, P1, P2, P3 e P4. E ele diz o seguinte: se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Já temos aqui uma condicional. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Duas premissas, duas condicionais. Se está em situação de estresse e não teve treinamento adequado, então, não tem aí, mas nós estamos entendendo, ó, começando pelo se, então eu vou ter o então o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Se teve treinamento adequado e se dedicou aos estudos, então o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então, olha só, P1, P2, P3 e P4 são todas elas verdadeiras e todas elas condicionais. Beleza, vamos seguir em frente. Pronto, olha o que é que ele diz aqui a questão. Com base nessas proposições, julgue os itens, é só um item que a gente vai trabalhar, né, a seguir. Considerando que P1, P2, P3 e P4 sejam as premissas de um argumento, cuja conclusão é: se o policial está em situação de estresse e não toma decisões ruins, então teve treinamento adequado. Então, estão vendo aí, ó, eu tenho de P1 até P4 são premissas e todas elas são condicionais, mais uma conclusão também condicional. É exatamente no exemplo que a gente trabalhou para vocês, naquela teoria que a gente passou para vocês. Então vamos lá. Vamos aqui. Então, primeiro, vamos resumir, né? Vamos tentar diminuir o tamanho das nossas premissas. Então, ó, eu vou colocar, vai acompanhando aí, ó, P1, ó, se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Pessoal, vocês podem escrever de qualquer maneira isso daí, tá? Eu particularmente gosto de usar letras, né, que me lembrem a própria proposição. P2. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. É a mesma da anterior, né? P3. P3 diz que se o policial está em situação de estresse e não teve treinamento adequado, então o policial se deixa dominar pela emoção. Então, se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Olha aí, estou fazendo o link nas premissas. A P4 é a última, me diz que se ele teve treinamento adequado e se dedicou aos estudos, então o policial tem informações precisas
ao tomar decisões. Então, olha só. Desculpem. Ele me deu uma nova. Ele disse que essas 4 aí são premissas e que a minha conclusão seria: se o policial está em situação de estresse e não toma decisões ruins, então, desculpem, ele teve treinamento adequado. Tá? Então tá aí. Ele quer saber se esse é um argumento válido ou inválido, tá certo? Partindo disso, certo? Nós já daquela nossa teoria, a ideia que a gente vai ter que trabalhar é o quê? Trabalhar com a conclusão falsa. E como é que eu faço isso, meu povo? Como é que eu vou trabalhar com essa conclusão falsa? Bom, na minha condicional, para ser falsa, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. Joia! Eu tenho uma conjunção aqui. Se essa conjunção precisa ser verdadeira, então a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte também. Logo, para que eu tenha uma conclusão falsa, precisa acontecer o quê? O SE ser verdadeiro, o DR ser falso e o TA ser falso. Pronto. Vou pegar esses valores e vou substituir lá em cima. Vou botar um falso aqui. Vou botar um DR falso aqui e aqui. E o SE verdadeiro. Então vamos começar. Olha aqui. Vamos olhar primeiro aqui a minha amiga P1. Se a segunda parte é falsa e eu sei que essa premissa deve ser verdadeira, então obrigatoriamente a primeira parte deve ser falsa. Legal, legal. O que mais? Vamos agora para P2. Certo? Deixa eu marcar aqui, né? DE, TD, falso. Joia. Se, mesma ideia, na P2, se a segunda parte é falsa, então para que a minha premissa seja verdadeira, a primeira parte tem que ser falsa. Logo, negação de IP tem que ser falso e IP tem que ser verdadeiro. Até aí tudo bem. O DETD falso. Se a segunda parte é falsa, a primeira parte também tem que ser falsa. Opa, eu já tenho TE aqui, ó. TA é falso, negação de TA é verdadeiro. Beleza, já tenho aqui, então olha só. Vamos para cá. Se o TA é falso, certo? SE e negação de TA, isso aqui vai me dar o quê? Verdadeiro. E verdadeiro, se então falso, isso é igual a falso. Isso é igual a falso. Olha aí o que é que apareceu para a gente. Eu tenho uma premissa falsa. Pode acontecer? Não, não pode acontecer. Se não pode acontecer uma premissa falsa, é porque lá o meu começo, conclusão falsa, não pode acontecer. Se não pode acontecer, eu vou ter conclusão verdadeira. Logo, o meu argumento é válido. E aí, meu povo, como fomos nesse exemplo? Olha só, de novo, né? Começamos com a nossa conclusão falsa, guarda isso aí, conclusão falsa. Descobrimos o valor das proposições, jogamos nas premissas. Na hora que a gente jogou nas premissas, o que foi acontecer? A gente tentou encontrar premissas verdadeiras. Porém, chegou em uma lá que essa proposição, essa premissa, vai me dar um valor lógico falso. Isso não pode acontecer. Então, qual é a conclusão que eu vou tirar? Olha só, se eu partir de uma conclusão falsa e, com base nisso, eu encontrei uma premissa falsa, isso não pode acontecer. Ora, se isso não pode acontecer, é porque esse caso, a conclusão falsa, também não pode acontecer. Se não existe uma possibilidade de ter conclusão falsa, eu só terei conclusões o quê? Verdadeiras. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido e é o gabarito da nossa questão, é verdadeiro. Vamos ver mais um exemplo. Vamos mais um, meu povo? Agente da Polícia Federal, prova de 2012, diz o seguinte:
Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou conforme o esquema a seguir. Então, olha só, premissa 1, ele já está me apresentando a premissa 1. Eu não sou traficante, cuidado, cuidado, e eu sou usuário. Não vou nem entrar na questão aqui, porque isso aí é uma conjunção. É uma conjunção, tá? Isso aí fica para outras aulas, tá? Premissa 2. Se eu fosse traficante, então, olha a minha condicional aqui, eu estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. E por último, a minha premissa 3, ó, o se aqui de novo aparecendo, o cara tentou enganar. Se eu sou usuário e não levo uma grande quantidade de droga, então eu não escondi a droga. Então, premissa 1, uma conjunção, premissa 2 e 3 são condicionais. Vamos passar. Precisa apagar aqui, pronto. Ele me coloca uma conclusão, tá? É a conclusão. Conclusão, se eu estivesse levando uma grande quantidade de drogas, então não seria usuário, tá? Então, premissa 1 é uma conjunção, sem problema. Premissa 2 e premissa 3 é uma condicional. E a minha conclusão é uma condicional. Se encaixa no nosso estilo que a gente está vendo. E aí ele pergunta se sobre esse ponto de vista, lógico, a argumentação do jovem constitui uma argumentação válida. Para ser válida, eu tenho que ter premissas verdadeiras com conclusão verdadeira. Se algum caso acontecer de eu ter uma conclusão falsa, premissas verdadeiras, conclusão falsa, eu não tenho um argumento válido e sim inválido. Mesma montagem que a gente vai fazer agora para vocês, tá? Então, deixa eu passar aqui, deixa eu apagar também, pronto. Vamos montar agora as nossas premissas. Vamos lá? Premissa, não, voltei para cá, isso. Premissa 1, cadê eu? Não, aqui, pronto. Premissa 1, agora foi. Eu não sou traficante e eu sou usuário. Premissa 2. Se eu fosse traficante, então estaria levando uma grande quantidade de droga e eu teria escondido a droga. A minha P3 vai ser, se, falamos lá, né? Eu sou usuário e eu não levo uma grande quantidade de droga, então eu não teria escondido a droga, né? Eu não escondi, eu não teria escondido a droga. Essa ligação que a gente precisa fazer aí, tá? A minha conclusão, ele diz que se eu tivesse levando uma grande quantidade de droga, então eu não seria usuário. Perfeito. Pronto. Tá aí montadinho, bonitinho. Eu vou começar agora a nossa interpretação. Por onde? Pela nossa conclusão. Fazendo o quê? Conclusão falsa. Para ser conclusão falsa, primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Logo, eu terei que o GQD tem que ser verdadeiro e o U também tem que ser verdadeiro. Vou substituir lá em cima. Está aqui o U verdadeiro, o U verdadeiro, o GQD verdadeiro e aqui negação de GQD falso. Então comecemos. P1, lá eu sei com a conjunção, para que essa premissa seja verdadeira, ambas devem ser verdadeiras, logo a negação de T tem que ser verdadeiro, logo T tem que ser falso. Falso. Olha a interpretação agora.
primeira parte da minha P2 é uma condicional, ela é falsa. Então, olha o que é que acontece. Falso, se então qualquer coisa vai ser verdadeira. Então, eu não tenho nem mais o que descobrir. Se a primeira parte é falsa, eu garanto que essa premissa também será verdadeira. Que é a mesma ideia da outra aqui, ó, da P3, ó, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Falso. Falso, se então qualquer coisa será verdadeiro. Beleza. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. 3 premissas verdadeiras. Baseada em quê? Baseado numa conclusão falsa. Premissas verdadeiras, conclusão falso, argumento inválido. E essa minha questão, a resposta é que o item está errado. Bom, vimos 2 exemplos aí de como a gente pode trabalhar com a lógica de argumentação. Uma tendo o argumento válido e a outra não tendo, né? Tendo um argumento inválido. São os 2 exemplos que podem aparecer. Premissas verdadeiras, conclusão falsa, argumento inválido. Se alguma das premissas der falsa, com base naquela conclusão falsa, o meu argumento será válido. São os 2 tipos que podem aparecer para vocês e agora é resolver exercícios. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do nosso projeto 0800. Fiquem de olho que ainda vai ter muito mais aqui para vocês. Beijo no papai e na mamãe.